Bom, então, cálculo de momento em um ponto. Conforme esse exercício aqui, nós temos uma força em diagonal aplicada num ponto, que seria um cabo de guarda-chuva, e ele quer saber o momento produzido pela força em A. Então, o momento neste ponto aqui. Neste ponto aqui é o momento, ou seja, a energia aplicada neste ponto. E o que a gente sabe, o momento é sempre a força aplicada vezes a distância desta força aplicada, formando um ângulo de 90 graus entre elas, entre a força e o momento, a força e a distância, tá ok? Então a força aplicada é aqui neste ponto. Então nós vamos ter que decompor esta força em duas, x e uma força y, tá ok? E sabe-se que o ângulo aqui é de 45 graus, tá ok? Sempre pensando no seguinte, vamos ver aqui uma aplicação bem direta assim para vocês. Aqui ó, na horizontal, formando um ângulo de 45, sempre aqui neste ponto da horizontal, se o eixo x está com o ângulo, então neste caso vai ser 6 vezes o cosseno do ângulo. E para baixo aqui, ó, para baixo, que está sem o ângulo, então vai ser 6 seno do ângulo. Achando esses dois valores, nós vamos depois aplicar a fórmula do momento, tá ok? Mas, facilitando a vida de vocês, se vocês forem fazer o cosseno de 45 e o seno de 45, vocês vão encontrar o mesmo valor. Então, aqui na horizontal e na vertical, serão os mesmos valores. 3 raiz de 2, e neste caso, 3 raiz de 2. Então, a força horizontal decomposta, né, que vai ser o x, será 3 raiz de 2 kN. E a força vertical, nesse caso o eixo y, também 3 raiz de 2 kN. Sempre buscando o valor a partir desta formulazinha aqui, ó, tá? O 6 é o valor em diagonal e multiplicado pelo seno e o cosseno, teremos esses valores aí, tá? Então, a partir de agora, 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Para o cálculo do momento, então agora, faremos o seguinte. Vamos pegar esta força horizontal, que é a força horizontal, e verificar que ela forma o ângulo de 90 em relação ao ponto A. Ângulo de 90, tá ok? Então, a gente tem o momento da força horizontal igual a 6 metros multiplicado por 3 raiz de 2 kN, certo? E a força vertical, que é o eixo y, aqui, ó, eixo y, neste caso aqui a força vertical, ela vai formar um ângulo de 90, ó, de 90 com essa distância aqui, ó. Então, a distância em relação ao ponto A, que forma o ângulo de 90. Então, essa distância será 3 metros. Então, o momento da força vertical é
3 metros, que é a distância horizontal, multiplicado por 3 raiz de 2 quilonewtons. Ora, se o somatório, se o momento em A é o somatório dos momentos, então eu tenho a soma desses dois, que eu vou aplicar aqui, vou aplicar aqui, certo? Então vai ser 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2 vezes 3, mais 3 raiz de 2 vezes 3. Tá? Então, a distância vezes a aplicação da força e distância vezes a aplicação da força. Somando esses dois, teremos 9 raiz de 2 vezes 3. Simplificando, então, teremos o somatório de momento em A igual a 27 raiz de 2 kN/m. Tá? Ou, resolvendo, 38,2 kN/m. Este é o momento ou a energia aplicada no ponto A, aqui, certo? Se você não entendeu, verifica aí o vídeo novamente, tá? E dá um like aí no final, tá bom? Obrigado, valeu.